Abril é um mês significativo para a família espírita catarinense. É quando se comemora o aniversário da Federativa, que congrega os centros espíritas do nosso estado. A história de desafios e conquistas da Federação Espírita Catarinense começou no final do século XIX, com o surgimento dos primeiros centros espíritas em São Francisco do Sul, Laguna e Florianópolis. Coube ao médium Luiz Oswaldo Ferreira de Melo a criação de uma entidade que buscasse unificar o movimento que então se iniciava. Conhecendo o trabalho unificador já realizado em outros estados, Oswaldo Melo reuniu os presidentes das casas espíritas já existentes e iniciou uma campanha para implantar uma instituição federativa nas terras de Santa Catarina. E em 24 de abril de 1945, era fundada a Federação Espírita Catarinense. Hoje, a nossa federativa desenvolve um sólido trabalho de dinamização no movimento espírita, reunindo mais de 160 casas federadas distribuídas em 16 unidades regionais. As denominadas URIs são órgãos descentralizados de coordenação, distribuídos por todo o estado, que proporcionam representatividade regional às instituições espíritas filiadas. Dessa forma, é que a nossa Federação Espírita busca há mais de 70 anos difundir o cristianismo redivivo nas terras catarinenses. Então, inicialmente, um abraço fraterno a todos os amigos, todos os que estão aí conosco, logados aí nessa sala virtual. É uma alegria estarmos juntos, né, nesse banquete de luz, nessa tarde, né, esse trabalho maravilhoso que o Evangelho Redivivo vem nos transformando. Também saudações aí fraternos às nossas convidadas desse primeiro momento, né, que já estão aí conosco, a Elzia e a Elzita. Sejam bem-vindas, né, mais uma vez, aceitando o convite da Federação Espírita Catarinense, proporcionando então a todos nós o compartilhar dos seus conhecimentos e estudos, que com certeza vai contribuir muito para a nossa aprendizado e nossa caminhada. Também vai nossa saudação aos demais vice-presidentes que aqui estão conosco hoje, né? Eu vi aí o Vilmar, deve estar aí o Jean-Michel, a Juliana, o Sérgio Bento, né, também deve estar conosco aí. E também a todos, né, nossos companheiros, amigos, irmãos aí, trabalhadores da equipe do Evangelho Redivivo, que organizam esse evento hoje, né, que estão aí responsáveis pela condução também desses trabalhos, né, dessa atividade dessa tarde. Com relação ao Evangelho Redivivo, né, não podemos esquecer que a proposta do Evangelho Redivivo tem como foco a transformação moral do indivíduo pelo estudo e prática do Evangelho de Jesus, à luz sempre da doutrina espírita. E podemos, então, usar, né, aquela mensagem extraída do livro Renúncia, a psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, né, que vai nos trazer uma mensagem que colocada lá pelo Espírito Alcione, personagem central, principal desta obra, onde vai dizer para nós que nós precisamos, ou a mensagem do Cristo precisa ser mais conhecida, meditada, sentida e vivida. E agora nós vamos fazer uma apresentação, uma breve apresentação das nossas convidadas, né? Da Elzia e da Elzita. Então, relembrando o que o Jefferson falou, nós vamos passar durante esse encontro pelas 4 fases, né, da metodologia do Evangelho Redivivo. E nessa primeira parte, com a Elzia e com a Elzita, nós vamos conhecer e meditar na mensagem proposta, então, pelo versículo, né, norteador do encontro. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas. Então, vou fazer uma breve apresentação das nossas convidadas, antes de passar as palavras a elas. Então, Elzia Nascimento é a nossa psicóloga, é escritora, expositora espírita, assessora da Coordenação Nacional Adjunta da área de Estudos do Espiritismo da Federação Espírita Brasileira,
assessora da coordenação estadual da área de estudo do Espiritismo da Federação Espírita do Estado de Goiás, e atualmente faz parte do Conselho de Administração, também da Federação Espírita de Goiás, e está como vice-presidente do Grupo Espírita Allan Kardec em Goiânia. A Elzita Mello Quinta, ela é pedagoga, especialista em educação pela UFG, escritora, expositora espírita também, coordenadora nacional adjunta para o estudo de obra básica da área de estudo do Espiritismo da Federação Espírita Brasileira, coordenadora estadual da área de estudo do Espiritismo da Federação Espírita do Estado de Goiás e atualmente faz parte do Conselho de Administração também da Federação Espírita de Goiás. Compõe a diretoria executiva do Grupo Espírita Allan Kardec de Goiânia. Ambas são espíritas, fazem parte da equipe do projeto do programa Evangelho Redivivo da Federação Espírita Brasileira, sendo responsáveis pela implantação do mesmo na Federação Espírita de Goiás. São colaboradoras da FEB em vários setores, fazem parte da Associação Campo da Paz, que é um projeto ecológico e espiritualista, e atualmente representam a Federação Espírita Brasileira na Comissão de Estudo do Espiritismo do Conselho Espírita Internacional. Quanta coisa! Temos aí duas grandes, a gente chama lá na FEB, né, das madrinhas, né, porque elas muito auxiliam, né, nessa caminhada aí do Evangelho Redivivo. Por tão bem conhecer a metodologia, é que a gente tomou a liberdade de convidá-las aqui. Sejam muito bem-vindas, meninas. Só precisa ligar o microfone, filho. Grande alegria estarmos com vocês nesta oportunidade. Agradecemos por isso. Muito prazer em revê-los, aos amigos que já conhecemos, conhecer novos amigos e trabalhemos juntos, não é? Gratidão imensa estarmos mais uma vez no espaço virtual da Federação Espírita Catarinense. E, desta vez, pelo Evangelho Redivivo, agradecemos a Elaine, ao Tiago, o honroso convite. Abraçamos vocês, abraçando todos os internautas, todos os amigos, Jefferson, Eduardo, Esther, que estão conosco neste momento, que é muito precioso para nós todos, porque Evangelho Redivivo é nos deixar tocar novamente pelos ensinos do Mestre Jesus. E nós aqui estamos com vocês, trazendo como se nós estivéssemos realmente em um momento de estudo do Redivivo, de uma forma simples, muito simples, mas que a gente possa, então, abrir o coração e deixar que a mensagem chegue para nós e que Bittencourt Sampaio nos inspire a todos nesse momento. Muito obrigada. Então, podemos? Podem começar. Ok, pessoal. Então, Elaine, por favor, nos auxilie aí no nosso roteirinho para a gente cumprir bem o tempo. Próximo, por favor. Todo mundo se inscreveu, muito bem-vindo. Quem aqui está nesse terceiro encontro estadual do Evangelho Redivivo. Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho a toda criatura. Beleza, a próxima. Você já pensou o que é ir por todo o mundo? Com o seu coração assim, como uma terra fértil, e no seu coração a semente do Evangelho pode estar em vários momentos, em vários graus. O seu coração pode espelhar todas essas nuances do vigor do Evangelho de Jesus na sua vivência, no seu sentimento, no seu conhecimento, na sua inter-relação, no seu projeto reencarnatório, o que seria muito importante. E o mais bonito é você ver o desenvolvimento. Como é importante que haja esta vontade de sair, elevar-se, receber as nuances da natureza tão rica de benesses para todo tipo de vida. E aí, representados que estamos nesta vegetação, cada um de nós vai se colocar na posição em que, no momento, acha que já está desabrochando, mais desenvolvido, mais ativo ainda, como você se vê. E aí a pergunta é, você se identifica com alguns desses estágios da sementinha do Evangelho no seu próprio coração?
Fotografe essa lâmina, guarde com você, e no final vamos ver como é que você realmente se posiciona. Porque com toda certeza, agora você faz uma seleção, mas no decorrer da nossa conversa, você terá a opção de seguir em frente. A próxima, por favor. Então, Marcos, em 16:25, ide por todo o mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Muito interessante nós observarmos que nesse capítulo 16 do Evangelho de Marcos, trata-se exatamente da ressurreição de Jesus. Então, nós temos que aprender no nosso trabalho com o estudo do Evangelho a contextualizar, a entender o momento em que uma citação, em que uma perícope, em que um versículo é trazido para nós. Esse, por exemplo, é no momento em que Jesus conversa com os discípulos após ter aparecido para as mulheres. E eles estão querendo saber o que é que vai acontecer. O que seria deles sem o Mestre? E Jesus então coloca: ide por todo mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. E esse convite não é só lá no passado, há 2000 anos atrás. Esse convite está vigente com cada um de nós nesse momento. É como se nós estivéssemos na carruagem do tempo, em contato com Jesus, mostrando a continuidade da vida após a morte, recebendo dele um mandato de uma tarefa que é individual e intransferível. Ide por todo o mundo. Que mundo? Será que seria apenas o espaço geográfico? Ide por todo o mundo de conexão, seja no espaço online, no espaço presencial, seja no coração, na cabeça das pessoas, nas suas circunstâncias pessoais, em todas as suas possibilidades de vida. Proclamar a boa nova a todos os que estão ombreando com você esta vida nesse momento. Irmos também ao mundo interior de cada um de nós. É preciso que nós estejamos convictos de que o Evangelho é a luz no caminho e é o despertar da criatura para a sua evolução espiritual. Próxima, por favor. Então, nós percebemos que, nessa sequência, eles saíram a pregar por toda parte, agindo com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Então, nós observamos que Jesus não abandona aqueles que o seguem. Ele está sempre presente e confirma aquilo que você diz e testifica dele, porque sinais acompanham. Que sinais são esses? Os sinais de que ele está nos inspirando. Ele mesmo nos disse: não tenhais medo do que havereis de dizer, porque nós falamos por ele. Ele nos usa como instrumentos de boa vontade. E nós estamos dando um testemunho da grande necessidade que temos, Senhor, de contar com a sua presença para construir este conhecimento que nos trouxestes. Agora que nós vimos essa localização no tempo, no espaço, na sequência de vida, como é que você contextualiza na sua vida, no seu próprio coração, esse momento Evangelho Redivivo? Você se sente convidado a estar presente nessa tarefa? Você se sente motivado a prosseguir? Por quê? Próxima lâmina. Como é que você se sente? Porque nós entendemos que nós estamos em um momento de uma realização nobre, que demanda um preparo criterioso. Exatamente. E o que nós sabemos é que somos cartas do Cristo, instrumentos dele. Então, é preciso que nós tenhamos este zelo de crescimento pessoal. O que a gente tem ouvido dos participantes dos nossos trabalhos no Rede Vivo é que o Rede Vivo fez com que as pessoas se aproximassem mais de Jesus. Isso é maravilhoso.
é um testemunho de que estão assimilando realmente os seus ensinamentos. E esse preparo criterioso nos dá, assim, aquela noção de um despir consciente. Você despir das suas vaidades. Você despir-se dos seus interesses. Você despir-se da arrogância. E você vestir-se da simplicidade de Jesus, para que você possa falar primeiro a você mesmo e depois a todos os que te cercam, de uma forma que evidencie que o seu coração está realmente tocado, de que você, espírito imortal, está nesse momento no aqui e no agora, pronto para esposar a tarefa com Jesus. Prosseguindo, nós observamos, então, que o homem na Terra, ele tem um processo de edificação que começa com a instrução, que frustra os perigos da ignorância. Grande perigo a ignorância. Nós temos visto que as pessoas que ainda não despertaram para este grande valor, que é dedicar-se aos ensinamentos que Jesus veio nos trazer, elas estão distorcidas no seu caminho, elas estão frustradas no perigo da ignorância, elas estão sem rumo, porque o Cristo é a nossa bússola. Mas acontece que isso pode ser diferente. Veja qual é o próximo indicador que nós temos nessa lâmina, porque o contato com o Evangelho assegura o equilíbrio orgânico com agentes imunológicos, quer dizer, você fortalece a sua imunidade. Exato, você aumenta os seus linfócitos T, mas, de uma forma geral, você fica mais imune aos perigos pelos quais nós já passamos várias vezes e nos sentimos mais equilibrados, mais seguros, mais assistidos e acolhidos pela misericórdia do Pai, que nos conduz sempre com muita lucidez para buscarmos aquilo que realmente nós queremos encontrar, o encontro com o Cristo. E essas assertivas, prosseguindo, Elaine, elas trazem para nós também a conexão de entender que o que é da terra, o que é de Deus, é de Deus. Então, nós entendemos conscientemente que há necessidade de pagamento de tributos, que são compreensíveis, que são justos. Então, tudo aquilo que você realiza, que você faz, exige de você um determinado desprendimento, que é este pagamento de tributos, entre aspas. Estes tributos nós sempre pagamos por tudo que adquirimos. E quando se trata, então, da espiritualidade, nós temos que pagar o tributo da dedicação, temos que ter tempo para ler, para refletir, para argumentar, para discutir, para comentar, para responder e para exemplificar. E você segue, então, entendendo que, na verdade, o que é preciso ao homem na Terra? Mais um clique, por favor. Esse homem na Terra, ele vai buscar organizar tarefas vastíssimas na gleba vulgar, no seu próprio dia a dia. Não é alguma coisa que está distante dele, mas está bastante próximo. Basta que ele se olhe interiormente. Descubra-se como um ser a cavaleiro da situação do domínio de si mesmo. E que não deixe passar o divino instante de servir, de ser útil, de exemplificar, de ouvir, de prestar atenção no outro, numa sintonia, numa empatia, para verificar do que ele precisa. Às vezes, o outro precisa apenas do nosso silêncio e dos nossos ouvidos para ouvi-lo. E você prossegue conhecendo, mais um clique, entendendo intimamente de que isto que acontece institui-se e traz recursos no trânsito da própria vida. Pode prosseguir mais um clique, porque isso faz com que nós entendamos que despende fortunas o indivíduo com o exclusivo propósito de quê? De salvaguardar
o êxito em determinadas realizações científicas. É tudo exigindo investimento. Então, nós temos que fazer o nosso investimento na direção do Cristo. Então, são tarefas com as quais nós estamos afinizados com essas tarefas. Próxima lâmina, por favor. Que a gente vai entendendo, a gente vai compreendendo que seja hoje, amanhã, depois de amanhã, ou no grande futuro, todas as criaturas da Terra, uma por uma, se aproximarão da escola do amor e da verdade, a fim de encontrarem a felicidade real. Esse é o nosso momento dessa aproximação. Bendito momento que nós encontramos em nós essa disponibilidade de conhecer o Evangelho de Jesus em espírito e verdade, para que ele modifique a nossa visão, para que ele nos abra as comportas da alma, para que a gente perceba o mundo com mais compreensão. Então, nós estamos vendo que a conexão é constante. É como se fosse um plugue na tomada. Você, a todo instante, está pronto para perceber a presença da espiritualidade na sua vida, se você der oportunidade, chance e credibilidade a isso. Então, entendendo esse processo, prosseguindo, nós vamos chegar a um patamar em que conhecemos, contextualizamos, verificamos todos os aportes. Agora, dentro da doutrina espírita, existem textos maravilhosos que nos permitem entender, ponto por ponto, parte por parte, de tudo que nos foi legado com esse conhecimento do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos dialogar, nós podemos buscar uma maêutica socrática nesta interpretação que nos leva a acessar a grande conquista humana que é a arte de pensar. E para pensar bem, nada melhor do que questionar, porque o importante da pergunta é a intenção que se tem, é a abertura que ela traz. O importante de uma pergunta não é a resposta. O importante de uma pergunta é entendê-la. Por exemplo, por que levar a palavra do Evangelho a toda criatura? Por que esse convite? Será que encontramos dentro da nossa bibliografia, dos nossos referenciais, alguma coisa que traga para nós de uma forma clara uma pretensão de resposta a este questionamento? Nós temos que estar atentos, sempre prontos para perceber como levar a espiritualidade onde formos. Então, vamos a um primeiro ponto que nos traz essa reflexão, buscando no Evangelho dos Humildes. Apenas uma obra, lá no prefácio. O que nos diz o nosso Ribonati? Ele nos diz o seguinte: só a palavra de Jesus não envelhecerá. Olha, a temporalidade será sempre pronta e verdadeira. Só ela não passará. Rocha inamovível dos séculos até dos milênios. Cada geração descobre na palavra de Jesus uma faceta sempre mais brilhante que a anterior, que reflete mais luz, que mais ilumina os viajores, que demandam a pátria celeste por entre os caminhos da terra. Por quê? Porque nós estamos também em evolução. É evidente que quanto mais subimos a montanha, a visão panorâmica se expande com mais amplitude. Então, essa palavra que não envelhece, ela não passará nunca. E essa rocha segura, através dos séculos, traz a cada geração a promessa do Cristo, que nos trouxe o Consolador, que nos abriu o entendimento para a veracidade da realidade espiritual. E ainda, na mesma pergunta, mais uma colocação, mais uma lâmina, por favor, Elaine. O que é que nós entendemos quando Jesus diz a seus discípulos que devem ensinar a todas as gentes a observar os seus preceitos? Recorda-lhes o quê? O que você acha que nós podemos encontrar dentro do nosso referencial espírita
respostas plausíveis a esta questão. Consulte você mesmo em que obra ou em que obras. Onde você acha um referencial que traga um esclarecimento para entender por que, quando Jesus diz a seus discípulos que devem ensinar a todas as gentes a observar os preceitos, o que ele está querendo recordar? Vamos ver? Uma obra conhecida de todos nós. Primeiro, pregar e praticar. Jamais desmentir com os atos. O que se pregar com as palavras? O exemplo é o melhor dos mestres e o mais eloquente dos pregadores. É isso que Jesus fez. Segundo passo. Segundo passo, vamos ouvir, vamos aqui ler. Jamais pregar o evangelho com segundas intenções, isto é, procurando por meio dele explorar o próximo, mas que o pregador seja impulsionado apenas pelo amor aos pequeninos ignorantes da terra e pelo sentimento do bem. Como é grande essa responsabilidade. Mais um passo, vamos ver onde é que nós encontramos um terceiro momento que todos os que pregam têm o dever de se fortificarem pela oração e pela vigilância, a fim de exemplificarem o que pregam por meio de uma ação construtiva. Isso está em uma obra espírita, trazendo para nós todos a seriedade dessa advertência de Jesus: orai e vigiai, para não cairmos em tentação. E assim, sim, a gente consegue exemplificar, através de uma ação construtiva, o que nós estamos descobrindo, esposando e querendo veicular através da palavra, mas, acima de tudo, através do nosso exemplo. Mas temos ainda mais 2 passos. Vamos aos próximos? Vemos, então, que quando Jesus diz a seus discípulos que devem ensinar a todas as gentes a observar os seus preceitos, recorda-lhes: não se iludam, os pregadores sinceros dificilmente terão amigos. Lembrem-se de que são os divulgadores da verdade, a qual nem sempre agrada aos nossos irmãos. Tenhamos, mas sejamos firmes. A árvore que dá fruto é atingida. E fechamos o 5º passo. Através dos séculos, nos dias luminosos, ou no meio das trevas da ignorância, onde quer que se encontre um discípulo sincero, por mais humilde e pequenino que seja, junto a ele estará um mensageiro de Jesus, animando, amparando, fortificando e inspirando o trabalhador de boa vontade. Somente o trabalhador de boa vontade é o discípulo fiel. É aquele que tem a fidelidade aos propósitos do Cristo. É aquele que pode realmente ir e pregar a todas as criaturas. Por quê? Porque deixou-se tocar pela mensagem. Chegou a entender quão valioso é esse processo e esse momento. E isso nós encontramos, essa articulação do meditar, na mesma obra que apresentamos no início, o Evangelho dos Humildes, no capítulo Ressurreição. Então, prosseguindo, vamos prosseguir, o nosso tempo está correndo. Vamos correndo. Mais um, meditando ainda. Onde no Evangelho segundo o Espiritismo a mesma ideia de pregar o Evangelho a toda criatura? E depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, os pequenos e simples que a aceitarão. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai, ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Está identificado? Mais um clique? Em que obra? No Evangelho segundo o Espiritismo, onde, no capítulo específico de chamamento aos espíritas, os trabalhadores da última hora, nas instruções dos espíritos, a missão dos espíritas, então Erasto nos coloca essa preciosidade, para que nós entendamos essa necessidade de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. E se nós estamos nessa, é que nós estamos prontos. O arado nos espera. Chegou o momento de nós espalharmos as sementes do Evangelho por toda a terra, por toda a criatura. Mais um clique, por favor.
E nós chegaremos onde? A esse questionamento. Como você reage ao convite de Jesus? Só você pode te responder. Elaine, nós vamos dar um spoiler nesses 10 minutinhos que nos restam para a sequência do trabalho, porque a gente não resistiu. Quer ver? Mas juro que a gente não vai ultrapassar os limites. Vamos lá. Seguindo, por favor. Como reage ao convite de Jesus? Aí nós encontramos uma outra faceta, que é a associação do meditar e do sentir. Nesse projeto que nos traz o conhecer, o meditar, o sentir e o vivenciar, que vocês verificarão de uma forma mais aprofundada no segundo momento. Mas agora, só uma abertura, só uma ampliação desse nosso projeto de conhecer. Próxima lâmina, por favor. O que é que nós podemos entender? Na jornada da vida, no rio que nos leva ao encontro de nós mesmos, nós temos que entender o significado do meditar. O que significa? Pode clicar, por favor? No meditar, nós vamos entender que essa jornada que nos pertence, ela é cheia de luz. Porque o caminho do Cristo pode ter espinhos, pode ter pedras, mas nessa vida, ele é o único que é de luz. Então, clica, por favor. Por que nós vamos entender isso? Porque meditar é silenciar ante o conhecimento adquirido. Você vê que o conhecimento vem antes do meditar. Digeri-lo e deixar que ele permeie o entendimento. É apenas ser, escutar. Sua sabedoria inata, teu mestre interior. Se você duvida, consulte o capítulo 1 de Fonte Viva, ante a lição. Porque nessa mesma sequência nós encontramos aí também o significado do sentir, que é internalizar o conhecimento e permitir que a consciência dele interfira em suas escolhas e atitudes. Sentir é processo de renovação ativa. Dúvidas? Consulte capítulo 67 de Fonte Viva, modo de sentir. Próxima lâmina, por favor. Que agora a gente traz aqui, então, uma cutucada para todos nós. Você é o seu maior investimento. É um recurso. É uma análise SWOT usada em Harvard. Esse SWOT significa S de strengths, que é força, W de weaknesses, que é fraqueza, O de opportunities, que são as chances que nós temos, e threats de ameaças. Acontece que forças e fraquezas são inerentes nossas, são aquilo que nós já trazemos de construção de vidas pregressas, aquilo que já dominamos. Oportunidades vêm de fora, aquela chance, aquele momento de você aprender, ensinar, servir, ser útil. E ameaça, você estar atento, vigiando, orando, para que você não caia em fraquezas, fortalecendo estas fraquezas no propósito de torná-las elementos fortes. Esta análise tem uma tradução para o português como fofa, mudando um pouquinho as letras de posição, que é força, oportunidade, fraqueza e ameaça. Então, vamos lá à próxima lâmina. Não estamos tomando o espaço do próximo momento, não. É simplesmente uma cutucada para nós entendermos bem esse projeto que está presente e vigoroso no nosso Evangelho de Rede Vivo. Essa análise de você, porque se você faz isso em uma administração fora de você, imagina você transportar isso para a sua administração interior. Capítulo 75 de Fonte Viva, Emmanuel discutindo o texto da conta da tua administração. Vamos lá, vejamos o próximo clique. Como é que você vai trabalhar forças? Então, forças, como nós dissemos, são fatores que você percebe em você como vantagens internas. Na introjeção do Evangelho Redivivo, você aplica esta análise no Evangelho. E vamos às oportunidades? O que isso traz para nós? Não são fraquezas? Então vamos para as fraquezas, que são pontos que você deve considerar como desvantagens internas do seu modo de ser. São refratárias ao seu ideal de transformação interior. Então aqui, para você captar essas fraquezas, a dica é questão 919A do Livro dos Espíritos.
aquela análise interior de todo dia, para que você passe o filme da sua vida e para que você se reorganize, se reprojete para você conquistar a você mesmo. E na sequência, vamos ver as oportunidades. São forças externas, distantes do seu alcance de mudança, mas que podem beneficiar seu projeto de transformação interior com a vivência do Evangelho redivivo. E o próximo, nós Vamos ver as encontramos ameaças. que são questões impostas por forças externas, oportunidades e ameaças, estão fora de nós. E que não são passíveis de controle, mas que podem prejudicar seus planos. Planos de mudança, planos de renovação interior, através do contato com o Evangelho redivivo. Somos testados. E nos sentimos ameaçados. Será que prossigo? Depois que eu comecei no Evangelho redivivo, para mim melhorou ou piorou a minha situação? Melhorou ou piorou a minha percepção de mundo? Como é que eu estou nessa? Prosseguindo, nós então verificamos que podemos construir. Como devemos agir para exercitar a confiança e a serenidade que Jesus exemplificou nesse sentido, que é conversando comigo. Então, vamos lá. Forças para superar as fragilidades íntimas que dificultam a travessia do oceano na experiência humana. E oportunidades constantes que demonstram a certeza de que não importa quão distante esteja o barco da evolução, da sua evolução, Jesus o alcança, acalma os fortes ventos das provações, conduzindo a porto seguro na orientação da tarefa que te compete e só você pode realizar. E vamos ver as fraquezas, projetando fraquezas devido à falta de fé, condições morais, fazendo com que o medo, dúvida, rebeldia nos afundem nas águas tormentosas das próprias incertezas, impedindo a tarefa. Mas é você que tem que descobrir de onde vêm as ameaças. O que elas significam? Próximo clique. Ameaças das convulsões e intempéries provindas da desobediência às leis de Deus. Trazem insegurança ao agir, mas, sobretudo, ao reto agir. E na próxima lâmina, Elaine, nós encontramos, então, o fechamento desse nosso projeto para sentir e vivenciar o conhecimento. Mais uma lâmina, por favor. Estamos já no nosso tempo, mas entregamos a vocês, com muito carinho, essa reflexão que vocês levem até o final dessa tarde, ou prossigam com ela para mais tempo. As reações ante as tempestades e turbulências que assolam a jornada humana sinalizam o quê no seu protocolo evolutivo? Sinalizam o quê no meu protocolo evolutivo? Isso é com você. Só você pode responder. E daí, então, Elaine, nós encerramos, passando a próxima lâmina, agradecendo a todos vocês que estão encarando com esperança esse projeto de trabalho, que é o programa do primeiro momento da regeneração. O programa do primeiro minuto da obra da regeneração é o Evangelho redivivo. Que você fique com ele, que você se motive e prossiga a introjetá-lo cada vez mais. E assim, nós deixamos aqui, numa próxima, dúvidas e comentários? Temos? Se temos, vamos levar para as salas temáticas que vocês trabalharão, discutindo tudo isso. E nós, então, deixamos aqui o nosso muito obrigado. A próxima lâmina, por favor. Nossa gratidão pelos momentos de reflexão juntos. Obrigada. Juntos. Obrigada pela conexão. Obrigada. Fechamos. Em nome, então, da organização, né, do evento, em nome da Federação Espírita Catarinense, nós agradecemos por vocês terem aceitado esse convite, por estarem conosco nesse primeiro momento aqui do Encontro Estadual do Evangelho Redivivo. E não poderia ser diferente, né? Passando por essa experiência, jamais diria que o SWOT seria aplicado ao Evangelho.
Só vocês para fazer a gente entrar nessa reflexão. E quanta informação... Liberdade poética. E quanta informação importante, né? E quanta... foi muito interessante a forma como vocês abordaram. Realmente não teria como ser diferente essa primeira parte. Eu acredito que todos ali, pelas mensagens que estão no chat ali, compreenderam, né, a informação que vocês trouxeram e vai auxiliar muito depois a nossa outra dinâmica, que serão, então, nas oficinas. Eu agradeço, então, a presença de vocês, agradeço a oportunidade de novamente aprender, que cada encontro é um aprendizado aí com vocês. Às vezes eu entro lá em silêncio na turma 1, a quarta-feira, e fico lá quietinho, ouvindo, que é tudo muito rico. Então, parabéns por essa caminhada que vocês constroem, essa sintonia que vocês têm sempre em nos trazer essas informações do Evangelho. Em nome da Federação Espírita Catarinense, um abraço e muito obrigado por estarem aqui conosco nessa tarde. Gratidão, querido. Gratidão a todos. Gratidão. A pandemia tem afetado direto ou indiretamente a vida de todos nós. Neste momento, precisamos de apoio para que as atividades das casas espíritas possam continuar a serem realizadas. As formas de ajudar são por meio de mensalidades, compra de livros, doações financeiras e de produtos utilizados no dia a dia das instituições. A Federação Espírita Catarinense conta com o programa Amigos da FEC. Por meio dele, você pode contribuir com doações na fatura da energia elétrica da Celesc ou pelo seu cartão de crédito. Essas doações, quando somadas, contribuem significativamente para a sustentabilidade das casas espíritas de Santa Catarina. Todos se beneficiam, aqueles que contribuem e todo o movimento espírita. Colabore! Acesse o portal da FEC e faça sua adesão. www.fec.org.br. Quando uma pessoa adquire um livro na livraria do Centro Espírita, ela promove ações de caridade. Primeiro, ela pratica a caridade para consigo mesma, pois a leitura espírita nos traz a informação e o conhecimento necessários à nossa evolução e nossa reforma íntima. Segundo, ela colabora com a sustentabilidade do Centro Espírita através da compra dos livros. A receita obtida nesse canal é muito importante para o desenvolvimento das atividades na manutenção dos centros espíritas e para o equilíbrio financeiro de cada instituição. Quando o Centro Espírita adquire os livros através da distribuidora da FEC, a ação de caridade se amplia, pois os recursos gerados fortalecem a estrutura federativa e revertem em benefícios para os próprios centros espíritas. A receita advinda pela venda dos livros é importante para todo o sistema federativo. Não se trata apenas de mera comercialização de livros, ou de obtenção de receitas, ou de geração de lucro. Se trata em participarmos de uma ação coletiva e integrada, de apoio mútuo, onde o todo apoia as partes e as partes sustentam o todo. O movimento espírita é um sistema mantido com a participação efetiva de cada centro espírita. A distribuidora da FEC é um dos canais criados para impulsionar o movimento federativo em Santa Catarina. Cabe a ela a comercialização e distribuição de obras espíritas, selecionadas e alinhadas doutrinariamente com as demais obras da codificação espírita. Oferece um amplo catálogo que conta hoje com mais de 3.000 títulos de obras diversas, oriundas das editoras espíritas reconhecidamente comprometidas. Em especial, prestigiamos a editora da Federação Espírita Brasileira, FEB, Editora Leal, mantenedora do projeto social Mansão do Caminho, e a Editora Frater, mantenedora do projeto social Remanso Fraterno. A distribuidora da FEC atende os pedidos recebidos dos centros espíritas e também disponibiliza outro importante canal de vendas, a loja virtual. A loja virtual FEC constitui um canal importante por estar alinhada com a demanda das necessidades do público leitor, especialmente neste momento de distanciamento social. Procure a equipe da distribuidora da FEC e participe deste projeto.
sustentabilidade e solidariedade através do livro Inspirados em Kardec, relembramos Emmanuel. Trabalhando, melhoramos a nós mesmos. Solidarizando-nos, enriqueceremos o mundo. Tolerando-nos, engrandeceremos a vida. Esse é o objetivo da distribuidora da FEC, um trabalho solidário com os centros espíritas em prol do ideal superior, a difusão do espiritismo, levando esclarecimento e consolo à sociedade. Distribuidora da FEC, Federação Espírita Catarinense. Gente, vamos aproveitar a presença do nosso amado Jorge Elahá, que pediu para eu apresentá-lo tão somente como trabalhador da Federação Espírita de Rondônia. Elahá está aqui conosco para nos falar hoje sobre os evangelistas, e a palavra agora é toda dele. Quero dar o meu boa tarde para todos e fazer um pedido, que a gente feche os vídeos e os áudios para facilitar com que o sinal possa trafegar melhor, porque às vezes o meu sinal pode ficar um pouco mais frágil, então eu queria pedir que a gente fechasse, e aí a Eliane controla a parte aí das manifestações. Se alguém tiver algum tipo de pergunta, o Eduardo também, manifesta no chat, que aí eu paro e a gente conversa e depois a gente retorna, para a gente poder ter mais condição de conversar sobre o nosso assunto de hoje. Eu quero saber quanto tempo eu tenho para falar. Eu tenho 1 hora, 1h30, 2 horas. Tem uma hora, de 50 minutos a 1 hora, Elahá. Ah, tá bom. Mas se quiser varar à noite, a gente fica. Não, eu só tenho live 18 horas, então mas vamos lá. O nosso assunto de hoje é sobre os evangelistas. Mas é muito importante que a gente veja como é que o cenário da construção dos livros religiosos, eles se estabeleceram ao longo da história da humanidade para que não fique para nós a sensação do estudo apenas daquilo que diz respeito aos evangelistas em si. E é importante que a gente consiga se localizar nesse grande cenário. Então, nós temos algumas revelações que foram muito importantes. Nós temos uma primeira revelação, que são os Vedas, que é uma revelação muito antiga. Nós temos uma obra de Paul Gibier que fala que essa obra tem 58 mil anos. Eu acho 58 anos muito tempo. Se fosse 5.800 anos, eu já achava bom. Mas, assim, a gente não tem uma informação de quando é que ela surgiu. E os Vedas, que é a primeira das grandes revelações religiosas que o mundo teve, aí eu sei que alguém vai falar de Moisés, mas a revelação de Moisés ela é universal, e a revelação dos Vedas é uma revelação focada para o povo migrado de Capela, então ela tem uma profundidade maior, por isso que fala de reencarnação, etc., porque é exatamente para povos migrados. Ela não tinha texto. Ela ficou em tradição oral durante muitos milênios. Para você ter uma ideia, os Vedas foi colocado em texto somente 1.300 anos antes do nascimento de Jesus. Então vamos admitir que ela tem aí 6 mil anos, que é uma revelação razoavelmente antiga. Colocar o texto apenas a 1.300 anos antes do nascimento de Jesus é pouco, né? Então, assim, ela passou milênios sendo tradição oral. E algumas coisas podem, evidentemente, ter alterado, modificado ou não nesse período. Nós temos uma segunda revelação, também acontecida no Oriente, que também surgiu sem texto, que é a revelação chamada Mahabharata. O Mahabharata, e mais especificamente o Bhagavad Gita, eles ficaram muitos séculos como tradição oral. Eles vão ser também transformados em texto mais ou menos no mesmo período, 1.300 anos antes do nascimento de Jesus. Então, como a gente pode ver,
são religiões formadas dentro de um contexto que é um contexto da tradição oral. Se você se deslocar para a região de Israel, a Cabala, que é um conjunto de conceitos espirituais que, de certa maneira, acompanham a construção da história do povo hebreu, a Cabala também ficou como tradição oral durante séculos. A Cabala vai se tornar texto nos anos da ocupação romana, ali naquele período da guerra que destruiu o Templo de Jerusalém, a guerra que vai de 66 até 73, com a tomada de Massada. Então, é nessa janela de tempo que a Cabala é reduzida a termo, que ela é colocada em papel por um rabino chamado Shimon Bar Yochai. Rabi Shimon Bar Yochai, discípulo de Akiva, é quem escreve uma obra chamada Zohar, que tem 22 volumes. Ele fica durante 13 anos numa caverna, escrevendo, passando para o papel, todas as instruções que ele havia aprendido com o mestre dele. E a Cabala diz que quem o ajudava a escrever esses textos era o profeta Elias, que se materializava na caverna e revisava o texto com Rabi Shimon. Não, isso aqui tira. Não, coloca assim, tal. Então, a obra é de Rabi Shimon sob a coordenação de Eliyahu Hanavi, que é como os judeus chamam Elias. Então, é um texto que ficou muito tempo na condição de tradição oral e depois se converteu em texto como nós assim o conhecemos hoje. A Cabala, como todos vocês já sabem, ela não tem um único livro, ela está espalhada num monte de obras e ninguém tem interesse de condensar, exatamente para que esse conhecimento esteja derramado em várias obras e demore para você tomar conhecimento do que tem neles. Porque se reunir num só, os incautos podem se apropriar de conhecimento que tem que demorar décadas para você pegar. Então, a Cabala também foi tradição oral. Se eu perguntasse para alguém de nós assim, onde está o livro que conta a mitologia grega? As histórias de Hércules, das várias coisas de Píramo, de Tisbe, a história sobre Castor, Pólux, dos deuses do Olimpo, do surgimento daqueles deuses, a dinâmica de Orfeu e Eurídice. Quem foi que pegou e escreveu isso assim e fez um livro sobre a mitologia grega? Pois é, não tem. São textos que se consagraram pela tradição oral. Hoje você consegue encontrar, você compra aí na livraria, o livro de ouro da mitologia. Então você vai pegar as histórias mitológicas, digamos assim, já consolidadas. Mas não é impossível você pegar um outro. Não, a história não é essa, não. A história é assim, ter variantes nas histórias, porque não há uma codificação. Não existe uma construção que você possa dizer, olha, essa construção aqui é um cânone. Não tem cânone na mitologia grega. O paganismo não tem cânone. É um conjunto de verdades que não estão escritas num único lugar. A tradição oral consagrou os conhecimentos. Isso era muito comum. Se nós formos fazer uma viagem pelas religiões antigas, nós vamos descobrir que isso era muito mais frequente do que a gente imagina. As religiões do passado, elas eram ensinadas como tradição oral pelos sacerdotes. Mas existe um povo em particular que tem uma visão um pouco diferente disso, que é o povo hebreu. Mais especificamente, a construção do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, assim chamado por nós, ele, para os judeus, ele é um texto que é composto de 3 partes. A Torá, com a letra T, Torá, que significa a lei, a Torá. Uma segunda parte, que são os profetas, chamadas pelos judeus de Neveim, letra N, Neveim, e os escritos, que chamam Retuvim. Então, é Torá, Neveim, Retuvim.
Essas três coisas compõem o Antigo Testamento. E os judeus têm por hábito fazer sigla de tudo. Então, eles pegaram a primeira letra de Torá e a letra T. A primeira letra de Neviim é a letra N. E a primeira letra de Retuvim é R. E em português a gente tem por hábito colocar uma letra E separando as consoantes. Se alguém vai dizer que tem IBGE, ela fala IBGE. Se fosse em hebraico, seria Ibagae. Eles usam a vogal A quando tem que juntar duas consoantes. Então, se eu tenho letra T de Torá, letra N de Neviim e o Re de Retuvim, eles chamam esses três textos de Tanar. Tanar. Torá, Neviim, Retuvim, Tanar. Quando um judeu diz assim, isso está no Tanar, ele está se referindo à chamada Bíblia hebraica ou o Antigo Testamento, o texto que a gente conhece. Esse texto acompanhou os judeus de maneira diferente das outras religiões. Eles eram conhecidos no passado como o povo do livro. Por quê? Porque sua religião, diferente das outras de seu tempo, estavam todas consagradas num texto. Eles eram profitentes de uma doutrina, de uma religião que estava toda ela colocada no papel. Ela estava toda ela posta no texto. Então, as pessoas conseguiam, de certa maneira, ter uma nitidez mais clara do que o judaísmo propunha fazer ou não fazer, porque não partia das opiniões. Houve a edificação de um texto que foi uma espécie de cânone. O que é a lei de Moisés? Ela está aqui, está tudo escrito nesse texto. Esse texto é a lei de Moisés. E assim, a gente fala muito assim, nós temos na Bíblia, eu vou chegar nos evangelistas, nós temos na Bíblia a Torá foi escrita por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Legal, foi ele que escreveu, livro de Moisés, Pois é, nós repetimos isso, nós dizemos isso, nós ensinamos isso. Muitas pessoas acreditam nisso, mas os estudiosos de uma análise mais histórica dizem que isso não é muito verdadeiro. Por quê? Porque o texto se refere, em alguns momentos, de parada do povo em alguns locais que não existiam na época de Moisés. É como se, por exemplo, nós tivéssemos um texto que se dizia ser um texto da época do descobrimento do Brasil, em que uma expedição passou por essa região aqui da Amazônia, onde eu moro, e essa pessoa passou em Porto Velho, ela passou em Ji-Paraná, passou em Pimenta Bueno, não passou. Não passou porque não existia Porto Velho, não existia Ji-Paraná, não existia Pimenta Bueno. Se essas palavras estão contidas nesse texto, eles não são do século XVI. Tem que ser do século XX, porque essas cidades foram criadas recentemente, no século XX que elas nasceram. Então, indícios dessa natureza que aparecem dentro do corpo do texto, instrumentos musicais que são citados, que existiam no texto quando ele é narrado, dizendo, mas esse instrumento musical não existe, esse instrumento não existia nessa época, então esse texto não é dessa época. Ou não tinha esse instrumento, ou o texto não é dessa época, mas que não casa o autor com o que tem contido dentro dele, não casa. Então, isso levanta a ideia de que o texto ele não tenha sido realmente escrito pelas mãos de Moisés. Então, isso é uma discussão que vai longe, porque, do ponto de vista histórico, ele não teria escrito. Até porque o último dos livros, o Deuteronômio, o último dos livros da Torá, conta quando foi que Moisés morreu e ele foi sepultado. Então, isso aqui não foi escrito por ele. Alguém escreveu. Não, ele escreveu antes de morrer. Tudo bem. Mas levanta uma série de hipóteses e a visão assim, mais acadêmica, mais desapaixonada
esse texto é um texto antigo, mas não foi escrito diretamente por Moisés. Foi escrito por quem? Presume-se que ele tenha sido escrito 900 anos antes do nascimento de Jesus. Então, os sábios que existiam naquela época é que começaram a pegar a tradição oral e começaram a colocar essa tradição oral em texto. Essa é a visão dominante do que teria acontecido. Mas se você perguntar para uma pessoa que é mais religiosa do que propriamente uma pessoa que tem uma leitura mais acadêmica, mais lógica das coisas, ele vai dizer, não, isso aqui foi escrito por Moisés. Tudo bem. Isso não é o mais importante. O importante é o seguinte, a partir do momento em que esse texto foi concebido, não me importa se ele foi em 1300, quando Moisés esteve conosco, ou a 900 anos antes do nascimento de Jesus, não importa. Para nós isso hoje não tem importância, nunca esteve longe das mãos dos rabinos. Isso é muito importante. Os rabinos nunca estiveram longe do texto que foi concebido. Então, na hora que se estruturou o judaísmo como religião, do sentido mais profundo da palavra, em que a tradição oral cedeu espaço para o surgimento de um texto, os judeus vêm acompanhando esse texto desde o princípio. E esse texto, ele é acompanhado de uma maneira muito rigorosa. Para vocês terem uma ideia, os pergaminhos do Sefer é livro, o pergaminho, ele tem todas as letras na posição exata em que ela tem que ser colocada. Demora anos para produzir um Sefer, um pergaminho. É caríssimo você pagar uma pessoa, tem pessoas que vivem só disso, escrever a Torá à mão. E não pode errar nenhuma letra, tem que fazer certinho do começo até o fim. Então, eles são muito rigorosos com tudo isso, eles são extremamente meticulosos, eles têm um acentuado interesse de manutenção daquele texto como ele é. E isso tem sido muito interessante, porque a manutenção da cultura judaica está profundamente relacionada com a manutenção desses princípios que nunca mudaram desde que o judaísmo foi estabelecido. Então, os judeus têm esse livro. Em resumo, as diversas religiões se apoiaram em tradições orais e se construíram dentro dessa forma, podendo hoje você ter histórias divergentes sobre personagens que existiram dentro dessas religiões no passado. No judaísmo, não. Você tem um texto que foi edificado no momento lá atrás. Esse texto não foi afastado das pessoas, ele foi construído e permaneceu na presença do povo até os dias de hoje. A Torá que nós lemos hoje é a mesma Torá que se lia no tempo de Jesus, não se mudou uma letra, nada. E antes dele, se a gente recuar para o tempo em que ela foi escrita, 900 anos antes, 1.300 anos antes, não nos interessa, é a mesma Torá, ou seja, ela vem se mantendo inalterada esse tempo todo. Por quê? Porque eu tenho homens tomando conta desse texto. O judaísmo, portanto, surgiu dentro de uma estrutura de entendimento de que o livro era fundamental para a unidade de princípios, para o surgimento de um pensamento uno sobre as coisas. Se a gente perceber, o Espiritismo segue a mesma lógica. O Espiritismo surge a partir de um livro. De um livro, Livro dos Espíritos, que vai estruturar o que é o contorno da doutrina espírita. Da mesma maneira que o judaísmo tem um código, que seria a Torá, e ele acompanha com essa Torá toda a sua trajetória de vida, o Espiritismo nasce com o Livro dos Espíritos, e ele vem caminhando ao longo dessa história curta que ele possui, de 165 anos, faz agora 166 anos, mas nesse período em que ele vem transitando na história, o texto é o mesmo. O texto de Kardec, que a gente lê hoje, é o texto que a gente lia há 50, há 100, há 150 anos atrás. Então, nós temos uma estabilidade
nos nossos textos de crença, nos nossos instrumentos utilizados para a divulgação dessas verdades. Então, outras doutrinas, tradição oral. Judaísmo e espiritismo se construíram a partir de um livro que edificou toda a doutrina e que nunca se afastou do controle das pessoas que estavam proferindo ou fossem os profitentes dessa religião ou doutrina. Como o cristianismo não foi assim. Não foi. O cristianismo, ele não surgiu junto com seu texto. O cristianismo não surgiu. O cristianismo surgiu também de tradição oral. O cristianismo, quando Jesus falava, quando Jesus ensinava, ninguém escreveu o que ele falava. Ninguém escreveu. Os discípulos, à época, embora fossem judeus e habituados a ter um texto, um livro, um cânone que eles utilizassem, ninguém teve a ideia de pegar aquele acontecimento que estava se dando e reduzir a termo, colocar num papel o que estava acontecendo. Nós temos um personagem que ele nasce um pouquinho depois da crucificação, chamado Flávio Josefo, o grande historiador judeu desse primeiro século, que ele teve a ideia de ser testemunha ocular da história. Ele estava vendo acontecer e ele foi passando para o papel que ele via. As tropas romanas, as tomadas, ele é testemunha ocular da destruição do templo, do processo de perseguição aos judeus, o fenômeno de Massada, toda aquela história ele assistiu e ele vai relatando na sua obra. Isso faz com que realmente seja muito importante uma pessoa tomar as anotações em tempo real. O cristianismo não teve isso. Jesus faz sua pregação. Seus ensinamentos se tornam tradição oral. E depois da sua crucificação é que seus discípulos decidem fazer anotações daquilo que ele poderia ter dito. Esses textos, eles surgem por iniciativa dos seus discípulos. Não há um grupo que estabeleça como é que ele deveria funcionar. E aqui faço um parênteses para falar sobre o islamismo. Quando Muhammad recebeu as suratas, que eram as poesias que compõem o Alcorão, ele não escreveu, porque ele era analfabeto. Então, não foi Muhammad que escreveu o Alcorão. Ele deixou tudo em tradição oral. Foram os califas, califa é sucessor. Os califas que sucederam-se a Muhammad logo após a sua morte, que vão chamar as pessoas que ouviam as poesias e dizer: narra aí a poesia que você ouviu, deixa eu ouvir. Aí narra, o outro também ouviu, narra você. E eles vão ouvindo as narrativas e dizem: esse cara aqui é que tem o texto correto, coloca isso no papel. É assim que nasce o Corão Sagrado. Mas veja que tem uma diferença do cristianismo, porque os dois nascem na tradição oral, só que a construção do Corão Sagrado é feita por iniciativa dos califas. Os califas decidem: vamos escrever o texto. Quando eles escrevem, eles dizem: o cânone é este. Esse é o livro. Está aqui, esse é o livro. Vocês vão ler esse livro. Então, quando o cara pega e monta o Alcorão Sagrado, esse Alcorão não foi feito por uma iniciativa de A ou de B. Não foi. O Corão foi produzido em cima de uma autoridade que reuniu os textos e construiu uma única versão do ensinamento do profeta e fez o Corão. Então, esse Corão que eu tenho aqui, esse Corão é exatamente com o texto que existia à época de Muhammad. Não houve mudança. O texto está na mão. O judaísmo também está na mão. Os judeus nunca se afastaram do seu texto. Mas o cristianismo, ele nasce como tradição oral. Não havia ninguém que efetivamente fosse a autoridade para fazer isso.
começam a aparecer textos, pessoas começam a dizer assim, eu vou anotar os ensinamentos que são interessantes. E numa iniciativa muito pessoal, surgem anotações de pessoas que a gente não sabe exatamente quem são. Nós não temos uma comprovação histórica da origem desses textos, e aí começa a surgir algumas iniciativas de produção de textos sobre os ensinamentos dele. Os estudiosos falam que um texto mais rudimentar que surgiu sobre o pensamento de Jesus é um texto que é chamado de texto Q, letra Q, da palavra em alemão, Quelle, falar. Então, eles dizem que era um texto oral. Então, você pegou a tradição oral e botou no papel. E esse texto Quelle, ele é como se fosse o embrião daquilo que mais tarde nós conheceríamos como sendo os evangelhos. Baseado nesse texto original, que é mais antigo do que os outros evangelhos, e que ninguém sabe quem produziu, começaram a ser produzidos textos mais elaborados. Pessoas que tentaram dar aos ensinamentos de Jesus e à própria história dele uma visão profundamente diferente daquilo que o texto Quelle colocava, porque o texto estava só a síntese dos seus ensinamentos. E com isso começa a aparecer uma série de narrativas sobre Jesus, muitas narrativas. E nós estamos falando aí do século I, ali pelo ano 40, 50, o texto vai criando cada vez mais musculatura, vai se organizando. Quando nós consultamos a obra Paulo e Estevão, ele comenta várias vezes das anotações de Mateus. Anotações de Mateus. Nós não sabemos se essas anotações de Mateus que Paulo utilizava, se elas já eram a versão que a gente hoje chama de Evangelho de Mateus. Nós temos, na verdade, um conjunto de textos que surgem nesse período, e os estudiosos que se debruçam sobre essa questão histórica dos evangelhos falam que o texto de Mateus e o texto de Marcos teriam surgido primeiro, foram os primeiros a surgirem. Aí vocês vão encontrar alguns autores que dizem, primeiro surgiu Marcos, e em cima de Marcos surgiu Mateus. E vai encontrar um outro grande número de estudiosos, não, primeiro foi Mateus, depois é que surgiu o de Marcos. Essa segunda versão é a que aparece de maneira mais consentânea com o que é apresentado na obra Paulo e Estevão e com alguns estudiosos católicos. Eu tenho alguns livros de estudo da origem dos evangelhos que comentam que, sim, o evangelho de Mateus teria sido o primeiro a ser produzido. Na Mirador, eles dizem, na Enciclopédia Mirador, ao contrário, que depois do Quelle surgiu o Marcos e de Marcos surgiu o Mateus. Por quê? Porque eles dizem que o Quelle era pequeno, o de Marcos é maior um pouco, e o de Mateus bem maior. Segundo eles dizem lá, 570 versículos do Evangelho de Mateus estão presentes no Evangelho de... 570 versículos do Evangelho de Marcos estão presentes no Evangelho de Mateus. E uma quantidade muito pequena de versículos é que não está contida no outro. Então, levanta-se a hipótese de que o de Mateus seja o primeiro. Outros, que o de Marcos seja o primeiro. Do que eu percebo, parece mais razoável ter sido o primeiro o de Mateus. Por quê? Pela idade, pela proximidade de Mateus em relação a Jesus. Então, Mateus parece ter sido o primeiro. Ele era coletor de impostos. Se ele era coletor de impostos, ele tinha que saber ler e escrever, senão ele não podia cobrar imposto. Então, ele era letrado. Ele podia não ser a pessoa mais inteligente do universo, mas ele sabia ler e escrever. Não garanto que Pedro, que João, que os outros soubessem, eram pescadores,
Mas Mateus, com certeza, sabia escrever. Então, é razoável que, de repente, ele possa ter sido o primeiro a ter a ideia de colocar no papel. Se Marcos era bem mais jovem, e aparece no livro Paulo e Estevão, que ele ainda adolescente se desgarra, logo na primeira viagem, quando Paulo vai com Barnabé, e na ilha de Chipre ele começa a reclamar de fazer comida, de ficar na retaguarda, e Paulo, então, recomenda que ele volte para a mãe, dando um conselho lindo: nós caminhamos em fila para Jesus, não solte a nossa mão, porque se você se desgarrar desse grupo, você precisará que outro grupo venha para que você caminhe em grupo. Nós andamos em fila para o Cristo. Então, Marcos, na verdade, era um adolescente, era muito mais jovem, razoável que seu texto tenha sido o segundo a ser produzido. Então, dessa história vão surgir várias outras histórias. Nós vamos ter o Evangelho de Lucas, vamos ter o Evangelho de João, nós vamos ter o Evangelho de Madalena, o Evangelho de Paulo, o Evangelho de Pedro, o Evangelho gnóstico de Tiago. Nós vamos ter uma série de textos que vão ser apresentados para a cristandade nessa primeira janela de tempo, onde a tradição oral era o que comandava. Então, quem era a autoridade judaica? Nós tínhamos o templo, era a autoridade judaica. O templo dizia: não, o texto é esse. Acabou. Quem era a autoridade judaica no Alcorão? Os califas. Então, ele pegava o texto é esse. E quem era a autoridade no cristianismo para dizer quem era o texto correto? A gente não teve. Na origem do cristianismo, nós não tínhamos uma autoridade que pudesse ter a condição de promanar uma decisão para todo o movimento nascente. Então, proliferaram narrativas as mais diversas sobre a história de Jesus. A gente conhece muito os 4 evangelhos, mas a história conta que quando Jerônimo foi designado pela igreja para fazer o trabalho de compilação desses textos, ele teria encontrado 72 evangelhos diferentes. Sim, por quê? Porque passa-se o século I e vários textos aparecem, nenhum cânone. Vem o século II, mais distante do que o primeiro, outros textos surgem. Vem o século III, vem o século IV. Quando chega no século IV, 400 anos depois do nascimento de Jesus, 400 anos depois, é que o cristianismo decide ter uma estrutura formal e escolher um cânone. Quando essa decisão é tomada, Jerônimo é designado para ser a pessoa que vai pegar aquela massa de textos para dizer qual deles é que são os evangelhos verdadeiros e quais não são. Uma tarefa muito difícil, né? Porque quanto de mito teria sido colocado em 400 anos? Quanta mitologia poderia ter surgido sobre Jesus nesse tempo? Quantas histórias que podem não ser verdadeiras se inseriram na história real de Jesus. Porque 4 séculos depois, numa região onde as pessoas são habituadas à tradição oral e a contar as coisas da forma como contam, poderia ter havido alguma contaminação do ideário humano sobre aquelas construções. Quem não conhece os 12 trabalhos de Hércules, que ele, inclusive, substituiu Atlas, o deus que colocava o mundo nas costas. Ele substitui o Atlas, num período ele bota o mundo nas costas. Não dá. Hércules também foi quem abriu o Estreito de Gibraltar, separando a África da Europa. Também não dá. Então, os trabalhos de Hércules, eles estão cheios de fenômenos extraordinários que foram colocados ali dentro e que, quando você vai fazer uma leitura hoje do texto de Hércules, vocês, não, isso aqui vem parte da mitologia. É como você ler o texto do Antigo Testamento, as histórias mitológicas que ali existem, como as histórias de
da figura de Jó, que não sei se vocês sabem a história de Jó. Jó era muito rico, próspero, tinha 10 filhos, casado, muita riqueza. E Deus faz conversando com Satanás, diz assim, Satanás diz para Deus, olha, não tem ninguém no mundo que suporte uma pressão. Se eu fizer uma pressão bem feita em cima da pessoa, ele vai blasfemar. Aí Deus diz, não, os outros podem, mas tem um cara que não vai blasfemar. Ah, eu duvido, tem. Quem? Jó. E aí, sem que Jó tome parte da discussão, eles fazem uma aposta de que Jó não iria suportar. E o Satanás fica autorizado a perseguir Jó, desde que não o matasse. Não pode atentar contra a vida de Jó. Aí o Satanás toca fogo nos campos do Jó, mata todos os camelos, todos os jumentos, mata todas as criações, ele perde tudo. A casa toca fogo, todos os 10 filhos morrem, morre a mulher dele. Depois dele ficar pobre, miserável, desgraçado, doente, sem nada, os amigos visitam, blasfema, Jó. Não vou blasfemar. O Senhor deu, o Senhor tira. Bendito é o Senhor. O Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tira, bendito seja o Senhor. Essa é uma frase de Jó para os seus amigos que o visitam. Eu não vou blasfemar, não vou. O Senhor está me testando, eu não vou blasfemar. Aí o Satanás, então, joga uma doença de pele no Jó, que cobre a pele dele, fica cheia de uma crosta horrorosa. Aí o Satanás diz, agora eu vou visitar o Jó, porque o Jó agora vai negar a Deus. Quando chega lá, o Jó está em cima de uma carroça, cheia de estrume, com um caco de telha na mão, raspando aquele couro grosso que nasceu na pele dele, dizendo, ó Senhor, obrigado por quereres experimentar o teu servo. Aí o Satanás, tá, esse aí eu não aguento, chega, aí desiste. Deus ganha a aposta e restitui a Jó tudo que ele tinha. Então, dá de novo para ele uma mulher, porque a primeira mulher, a segunda mulher, não tem diferença nenhuma, mulher é tudo a mesma coisa, faz a primeira como a segunda. Dá os 10 filhos de novo, porque filho é tudo igual, tanto faz ser os antigos como os novos, é tudo filho é tudo igual, não tem diferença nenhuma. E eram 7 homens e 3 mulheres, pois ele recebe de novo 7 homens e 3 mulheres como filhos, e suas filhas foram as mulheres mais bonitas que o mundo já viu. Késia, Jamima e Keren-Hapuk, as 3 mulheres mais belas do mundo. E a história de Jó termina assim. Então é lógico que isso é uma parábola, onde já se viu que substitui uma mulher pela outra, filho pelo outro, faz tudo a mesma coisa, restitui suas propriedades, seus jumentos, suas coisas. É uma parábola que se inseriu como se fosse um texto denotativo, como se não fosse parabólico, assim como a história de Noé, a história de Abraão, e tem muitos de conceitos mitológicos ali dentro. Muito bem. Na construção dos evangelhos, poderia ter acontecido isso. Então, Jerônimo vai pegar aqueles 72 textos e dizer, meu Deus, o que eu vou fazer sobre isso? E aí narram as tradições católicas, tem alguma literatura que fala sobre isso, que ele botou os 72 livros em cima da mesa e disse, Senhor, eu não tenho condição de resolver quais são os bons. Eu quero que o Senhor resolva para mim. Aí ele faz uma oração pedindo socorro. E aí 68 caem da mesa, só ficam 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os outros livros, chamados de evangelhos apócrifos, não foram destruídos, estão na Biblioteca do Vaticano. A gente, às vezes, tem até acesso a algumas informações do que tem neles, nós até, às vezes, conseguimos. Vez por outra, alguém consegue e tira um livro desse e publica. O Evangelho Gnóstico de Tiago. Nossa, maravilhoso! Aí vão ler. Existe um chamado o Proto-Evangelho de Tiago. Não sei se vocês já viram esse. Ele é chamado de proto-evangelho porque ele começa onde deveria começar e termina quando deveria começar. Ou seja, ele termina quando Jesus nasce. Jesus nasceu, o evangelho acaba. Então, ele é um proto-evangelho. Ele vai narrar toda a parte da infância de Maria. Aí vai dizer quem é Maria, por que ela foi escolhida. Vai falar de José, quem era José, de onde ele veio, como foi que Maria foi para a casa de José. Então, é uma história muito detalhada de como é que surgiu a figura de Maria nesse cenário. E, interessantemente, Maria
também aparece no Corão Sagrado. Jesus, de Nazaré, aparece 19 vezes nesse texto. Ele é o segundo profeta mais citado no Corão. E Maria é citada 35 vezes. Maria é falada no Corão mais vezes do que Jesus, porque ela tem uma surata só para ela, contando a infância, como é que foi, como eram seus pais. Interessante que a história contada no Corão Sagrado é a mesma do proto-evangelho. Tem muita aderência no que é contado no Corão daquilo que é contado no proto-evangelho. Com uma diferença. No proto-evangelho, a figura de José é muito recorrente e a figura de José no Corão não existe. Ela teria tido filho sem ter tido nenhum tipo de homem próximo dela. Enquanto que no proto-evangelho, ela estava sob a tutela de José. E um detalhe sobre o proto-evangelho de Tiago: Jesus não nasce em Belém. Ele nasce numa gruta, chegando em Belém. Não tem estrebaria. Eles vêm na estrada e antes de chegar na cidade, no meio do caminho, ela diz: eu não vou suportar mais, a criança vai nascer. E ele, desesperado, sem saber o que fazer, vê uma gruta. Então ele leva a mulher para a gruta e deixa Maria na gruta com os filhos dele, que ele já era idoso, deixa com os filhos e vai na cidade buscar uma parteira. Quando ele volta com a parteira, Maria já tinha dado a luz sozinha para a criança. Isso é o proto-evangelho. Então você vai encontrar várias narrativas sobre os evangelhos. E nos interessa mais particularmente os 4, que são os evangelistas mais próximos de nós. E eles estão colocados nessa ordem porque tem uma razão para isso. A razão como eles estão colocados é a razão como a cristandade entendeu que teria sido a sequência com que eles foram estruturados, escritos. O primeiro deles, Evangelho de Mateus. É um evangelho que é, como se pode bem perceber, escrito para judeus. De onde se tira essa conclusão? Porque é o único dos evangelhos que não coloca o reino de Deus, ele só coloca o reino dos céus. Pode olhar lá. Vocês vão procurar, toda vez que tiver o reino é reino dos céus. Porque os judeus não falam Deus em vão. Nos evangelhos de Marcos, de Lucas e de João, é o reino de Deus. E no de Mateus, é reino dos céus. O evangelho de Mateus é o único que aparecem as profecias do Antigo Testamento. E aconteceu isso para que se cumprisse a profecia que dizia... Todas as profecias que amarram com os profetas do Antigo Testamento, os Neveim, são do Evangelho de Mateus. Não estão presentes nos outros evangelhos. Por quê? Porque os profetas não tinham nenhuma importância para gregos, medos, persas, colossenses. Que me interessa quem foi Isaías? Não tem o menor sentido eu falando, olha, gente, Isaías disse isso. E só tem força num povo judeu. Então, é do povo judeu que esse material acaba sendo importante. Então, esse é um evangelho longo, é um evangelho que tem 28 capítulos, pega desde a infância de Jesus e vai costurando esse processo ali, falando desde o surgimento da história, da infância, vai passando pelo período da sua pregação, apresenta uma linha de tempo bastante razoável da sequência dos acontecimentos, é uma obra muito robusta, é a única que traz a história do Sermão do Monte. Nós encontramos fragmentos desse sermão em Lucas, mas muito pouco. Algumas falas fora desse mesmo lugar, em outros capítulos de Lucas. Em Mateus, ele sobe uma montanha. Em Lucas, ele desce para um lugar plano, quer dizer, não sei se é o mesmo lugar, deve ser um platô lá em cima. Ele subiu e depois ficou num platô. Mas o Evangelho de Mateus é um evangelho muito centrado nessas discussões dos ensinamentos. Ele é bem completo, ele fala da infância e é bem robusto nessa conexão com o Antigo Testamento, é o que mais conecta o Antigo com o Novo, é muito forte nisso,
e vai atravessar tudo, vai pegar desde a infância, o nascimento dele, vai passar pela sua pregação desde o comecinho, vai contar todas as etapas, é um evangelho que vai levar as informações sobre a sua crucificação, sobre a ressurreição dele, sobre as aparições, ele é muito rico nesse sentido. Então, o evangelho de Mateus, ele cumpre um papel, apresentar Jesus como o Messias esperado para o povo judeu. Qual a proposta do evangelho de Mateus? Provar que Jesus era o Messias para os judeus. Essa é a proposta. Por isso, tantas amarrações com as profecias. Temos um segundo evangelista, que é o evangelista Marcos. Como bem já sabemos, o evangelista Marcos, mais jovem, vai escrever seu evangelho num segundo momento, que não é o momento primeiro, mas o momento posterior. Nesse momento posterior, quando o evangelho de Marcos é publicado, nós vamos ter uma pregação do cristianismo fora de Israel. Então, eu precisava de um texto que não amarrasse com os profetas. Eu precisava de um texto que provasse que Jesus era o Messias, mas não usasse o Antigo Testamento. Não dá para usar o Messias no texto para os pagãos. Eu teria que ter uma outra estratégia para convencer os pagãos de que Jesus era alguém muito especial. Então, o evangelho de Marcos, ele é um evangelho que é construído numa proposta diferente do primeiro, porque o primeiro era para judeus, tem que calçar com as profecias. O evangelho de Marcos é construído para pagãos. É um evangelho para convencer povos não judeus. Ora, se Marcos teria sido realmente o personagem sobrinho de Barnabé, que o acompanhou na segunda viagem, quando Paulo vai com Silas e Barnabé vai com Marcos, Marcos pregou aonde? Pregou para não-judeus. O evangelho seria um evangelho para não-judeus. E o que eu posso usar para convencer que o evangelho é realmente verdadeiro, sem usar as profecias? Milagres. O evangelho de Marcos não tem grandes pregações. É um evangelho curto, tem 16 capítulos, não fala da infância de Jesus, porque isso não interessa. O que interessa são os milagres que ele fez, os fatos extraordinários, as curas. Então, a gente vai encontrar algumas curas, não são muitas, mas a substância do evangelho de Marcos são fatos extraordinários. Ele tira fora a infância, tira fora os discursos, sobra o quê? Fatos extraordinários. Então, é esse texto sintético, muito parecido com o texto de Mateus, mas retirada a parte de instrução, retirada a parte da infância, que é o grande cerne do evangelho de Marcos, que tem por objetivo mostrar Jesus como sendo o grande homem capaz de curar os males das doenças que as pessoas teriam. Então, essa é a proposta. O primeiro, provar que Jesus é o Messias esperado. O segundo, mostrar que Jesus é, na verdade, aquela figura que pode liberar o homem das suas dores físicas, das suas doenças, porque ele curava, ele acalmava a tempestade, ele tinha poder sobre toda a natureza, então ele teria que ser um homem realmente incrível, reverenciado pela grandeza dos feitos que ele produzia, e por isso precisava ser seguido. O terceiro dos evangelistas é Lucas. Lucas. Lucas vem da Antioquia, não era judeu, não viveu em cultura judaica, não poderia escrever sobre as tradições judaicas. Ele não é um homem muito afeto a isso, mas é médico, é doutor, ele conhece as coisas,
Eu acho que quando ele fez o curso dele de medicina, ele deve ter feito uma monografia em cima das regras da ABNT, alguma coisa assim, para poder entregar o texto dele para obter o diploma, que ele tem uma forma de construir que é diferente dos outros. O texto de Lucas é um texto que é uma biografia. Eu queria a biografia de Jesus. Leia Lucas. Lucas é a linha de tempo exata da sequência dos acontecimentos. O que veio primeiro? Isso. E o que veio depois? Isso. Então, ele é o único dos evangelistas que amarra Jesus no tempo e no espaço. Se vocês pegarem, no Evangelho de Mateus, não dá para saber quando Jesus viveu. Você deduz, olha, se Pilatos foi quem julgou, ele deve estar no período que Pilatos estava na procuradoria. Se tinha isso, aí, então deve ser, tudo na base do deve. Mas Lucas não faz isso. Vocês podem observar que ele tem preocupação com a precisão dos fatos. Ele diz assim, no 15º ano do Império de Tibério César. Então ele amarrou. Se Tibério César começa seu reinado no ano 15, no mês de setembro, e era o 15º ano do Império de Tibério César, era que ano? Ano 30. Era no 15º ano de um império que começou no ano 15. Então, 30. No ano 30 ele começa. As amarrações de tempo são todas colocadas. Quando ele fala que fulano era Caifás era o sumo sacerdote, Anás tinha sido, foi no ano que ele foi o sumo sacerdote. Amarrações de tempo. É ali na figura de Lucas que a gente vai conseguir dizer, opa, Jesus viveu nesse período aqui. É esse. Aí você encaixa Jesus na história com o Evangelho de Lucas. Só que, quando o cânone surgiu, a história de Jesus tinha acontecido, tinha 324 anos. Então, houve um erro de data. Quando os homens quiseram arrumar para saber quando foi que Jesus surgiu, eles colocaram, ele nasceu nesse ano aqui, vamos marcar, esse aqui é o ano 0. E marcaram, esse ano está errado. O ano que a gente marca como sendo o ano que Jesus nasceu, está errado. Inclusive no Evangelho de Lucas. Por quê? Porque diz que Herodes era o monarca. Herodes desencarnou em 4 AC. Então, ou alguma coisa errada. Por quê? Herodes estava reinando, então, na verdade, na hora que marcaram a data foi marcada antes. Para Jesus ter nascido naquele período, e quando você faz as contas com o censo que aconteceu, o censo de Cirilo, para poder encaixar no tempo, você vai descobrir que Jesus nasceu 6 anos antes do que a gente pensa. Então, você pega o ano de hoje, soma 6 anos, você tem a data efetiva quando ele nasceu. Pode parecer estranho o que eu vou dizer, mas Jesus nasceu antes de Cristo. Nasceu 6 anos antes. Então, isso aí a gente tem que sair organizando a nossa cabeça, porque aí as datas vão todas sendo mexidas. A idade dele vai alterando, porque se ele nasceu 6 anos antes, e ele começou a pregar no ano 15 do Império de Tibério César, então você vai ter que somar para poder ver. Então, todas essas coisas têm que ser reorganizadas na nossa cabeça para a gente poder saber direitinho o que aconteceu, porque a gente vai precisar recontar os tempos, porque Herodes havia desencarnado. Ele sofre de uma doença chamada Síndrome de Fournier e desencarna 4 anos antes de Jesus nascer. O censo também, que realmente aconteceu, é 6 anos antes de Jesus nascer. Então, é razoável, ele mandou matar a chance abaixo de 2 anos, então fecha com a data. Então, o Evangelho de Lucas, ele vem com uma outra proposta. Qual é a proposta do Evangelho de Lucas? O Evangelho de Mateus, proposta, Jesus é o Messias prometido a Israel. Proposta de Marcos, Jesus é o homem capaz de tirar os males que a criatura possui. E Lucas? Jesus é o misericordioso. É o homem que vem para recolher, na parábola do filho pródigo,
apresentar um Deus todo misericordioso, todo misericórdia. Vem falar de amor. É o evangelho onde você encontra mais a presença de um Cristo que vem para juntar os miseráveis, os caídos, os desgraçados, os desvalidos. É um evangelho impressionante pela capacidade que ele tem de nos consolar. O Jesus mais consolador é no evangelho de Lucas, porque ele não era judeu. Ele chega já médico no movimento de Antioquia, ali ele conhece, dá até o nome de cristão para o movimento, e depois resolve fazer um livro. No livro Paulo e Estevão, ele aparece que Paulo queria fazer esse evangelho, mas ele não tinha mais tempo, ele passa para Lucas. Escreva, procure Maria, converse com ela e tente pegar as informações com as testemunhas. Ele não participou, ele não é testemunho ocular. O primeiro evangelista foi testemunho ocular. O segundo, que é Marcos, não foi. Escreveu do que os outros pegaram. Então faz sentido que ele tenha tomado de Mateus. O terceiro é Lucas, também não conviveu com Jesus. Ele pega a informação de quem? De quem viveu. Então ele entrevista Maria, ele entrevista Pedro, ele entrevista os apóstolos. E aí, em cima das entrevistas, e tal. Então ele faz aí na metodologia científica dele uma pesquisa-ação e depois resume esse material num texto primoroso, que pega desde a infância e vem devagarinho, é o único que conta a infância de Jesus, Jesus no templo, aquelas coisas todas. Ele é de um capricho, de uma preocupação com as parábolas, de uma doçura, é um texto diferente. E é interessante porque todo mundo conhece uma passagem, diz assim, não são os sãos que precisam de remédio, e sim os doentes. No Evangelho de Lucas diz assim, não são os sãos que precisam de médico, porque ele era médico, não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. Não quer remédio, tem que precisar de médico para poder, né, a profissão ser valorizada. Então, Lucas é um evangelho com essa proposta. E aí temos o último dos evangelistas, João. João escreveu esse evangelho bem distante de Israel, teria sido expulso dessa terra na época da prisão, quando Estevão foi condenado à morte. O Sinédrio também condenou João a que fosse expulso de Israel. Então ele perde a conexão com a cultura judaica e se insere na cultura grega. O evangelho de João é um evangelho diferente dos outros três. Os outros três evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos, porque a história deles dá para contar como se fosse uma só. Tem muita semelhança nas narrativas, nos casos. Eles até têm uma linha de tempo atravessando, que dá até para pegar os três e narrar como se fosse um só evangelho. O de João não dá. O evangelho de João não tem ordem cronológica nas coisas. São histórias contadas, citadas, que vão compondo o texto. Não está preocupado com a infância de Jesus, já apresenta Jesus adulto, mas é um Jesus diferente. Ele não quer apresentar Jesus como o Messias de Israel. Não, ele está lá na Grécia. Ele não quer apresentar Jesus como o curador, como Marcos. E ele não apresenta Jesus como o misericordioso. Ele apresenta Jesus, o Filho de Deus, um ser divino que nasceu entre os homens. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a luz, e a luz resplandeceu sobre as trevas. Muito parecido com o início do Gênesis. No princípio criou Deus o céu e a terra, e o Espírito de Deus andava sobre a face das águas, e a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, faça-se a luz. E a luz se fez. Há pontos de toque entre essas duas narrativas. O prólogo de João e a abertura do livro do Gênesis. A gente vai ver em João uma apresentação muito mais clara de um evangelho que apresenta Jesus como sendo, na verdade, a encarnação do divino. Seu evangelho possui histórias que os outros não contam.
Só João conta o encontro com Nicodemos. Não sei se todos sabem, mas Nicodemos aparece 3 vezes no Evangelho de João. A primeira aparece naquele diálogo à noite, escondido. A segunda, no Sinédrio, quando Jesus está sendo acusado, ele tenta defendê-lo. E na hora da crucificação, quem desce Jesus da cruz é José de Arimateia e Nicodemos. O homem que foi às escondidas à noite para procurar Jesus com medo de ser visto, agora se mostrava à plena luz do dia, em cima do monte, na frente de todos os sacerdotes, para mostrar as suas predileções ideológicas. A história de Jesus, naquele capítulo 3º, deu certo, e Nicodemos se transformou. Mas só João conta isso. Só João conta a história da mulher samaritana ao pé do poço de Sicar. Só João que conta a história da mulher adúltera. Atire a primeira pedra, o que estiver sem pecado. Só João conta a fantástica ressurreição de Lázaro, no capítulo 11. Só João que vai contar os detalhes do sermão do cenáculo, aquele que ele reúne os discípulos para uma festa da Pêssar, para a cerimônia judaica, que acontece na quinta noite, quando ele se despede dos discípulos. O sermão do cenáculo é narrado em detalhes por João. É onde aparece a promessa do Consolador. Fantástico isso tudo. Então, são textos que têm todas essas características. Eu sei que meu tempo acabou, mas eu quero comentar só mais 5 minutos, só para poder terminar minha ideia. Mas esses textos, eles foram tomados no ano 324, quando tudo começou, então já tinha se passado muito tempo. Nós não tínhamos certeza se esse texto... Ok, tudo bem. Obrigado, Cristina. Nós não tínhamos certeza se esse texto era um texto bom. Porque o que aconteceu? Quando acontece o cânone, quando a igreja se estabelece e diz assim, não, nós vamos escolher os textos, e são escolhidos os textos que a gente conhece, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão passar a ser copiados, eles vão passar a ser multiplicados. Só que era um problema isso, porque eles eram copiados dentro dos templos religiosos, eles eram copiados naquelas instituições onde ficavam os beneditinos, naquelas abadias, onde os homens ali se trancavam e passavam a vida inteira orando e escrevendo o texto para produzir, porque não tinha imprensa, então era feito tudo no braço, tudo na mão. As letras eram copiadas à mão. E existe um livro chamado O que Jesus disse, o que Jesus não disse, quem mudou a Bíblia e por quê. Tem esse livro, é um nome comprido, mas tem. E nessa obra, o que Jesus disse, o que Jesus não disse, quem mudou a Bíblia e por quê, ele faz toda essa análise histórica do surgimento desses textos, dizendo que no período em que os evangelhos foram entregues para a igreja, nós saímos de uma primeira problemática, que era a possibilidade desse texto ter sido mexido. Quem garante que o texto do ano 400 é o texto lá que foi feito? Quem garante que o texto que a gente diz, não, a partir de agora é esse aqui, que esse texto não foi alterado nos 3, 4 séculos que distanciam esse texto da mensagem original? Será que ninguém escreveu nada? Será que ninguém mudou? Então, nós vamos sair dessa condição, porque quando a gente entra nessa segunda fase, o texto está definido, o texto é esse aqui. Então, agora, nós vamos trabalhar aqui. Só que tem uma segunda problemática. Tudo bem, não podia mais mexer muito no texto. Legal. Mas podia errar, tá? Porque o texto era copiado à mão e os copistas eram analfabetos. Parece uma coisa esquizofrênica, mas durante a Idade Média, muitos dos monges que faziam a cópia dos evangelhos não sabiam ler. Eles viam o desenho, copiavam o desenho daquelas letras, sem ter uma noção do que estavam fazendo. E uma outra coisa que também era um complicador nesse período era uma característica de como se escrevia livros. Era um negócio chamado scriptum continuum. O que é scriptum continuum? Você escreve as palavras sem espaço entre elas.
talvez não dê problema, mas você pode, de repente, no scriptum contínuo, achar que a palavra é uma e ali tem duas e colocar o corte na posição equivocada. Mas, durante a Idade Média, os copistas produziam os textos do Evangelho em scriptum contínuo. Pode ter dado errado? Pode. Pode ter dado errado. Nós vamos ficar 1000 anos copiando o texto na mão. 1000 anos fazendo cópia na mão. Porque é só no século XIV, em 1339, se não me engano, 1329, que vai aparecer a imprensa de Gutenberg. E a primeira obra que ele imprime é a Bíblia. Quando imprime a Bíblia, aí sim, aí agora para mudar é mais difícil, porque eu tenho um cara que está imprimindo um texto com muita velocidade. E se alguém mudasse, não, eu tenho aqui essa cópia, não. Agora você criou realmente uma estabilidade para o texto. A partir do período em que você tem a construção desse texto na forma daquilo que Gutenberg colocou, a possibilidade de mudança era muito pequena, que já havia consagrado. Mas a Bíblia que ele fez era em latim e o texto era em grego. O ideal era que as impressões fossem no grego, porque do grego para o latim pode ter tido mudança. Na hora que converteu de uma língua para outra, palavras podem ter sido alteradas. Então, isso tudo leva a uma série de fragilidades dentro desse processo. Muitas fragilidades podem ter acontecido. E, nesse sentido, surgem muitos questionamentos de quem são os autores desse texto. Como é que Pedro escreveu se ele era pescador? Será que esse pessoal sabia escrever com aquela beleza de texto que tem uma riqueza, um texto bonito, bem construído, com as frases bem colocadas? Pescador poderia fazer isso, uma vez que só 10% da população à época de Jesus era alfabetizada? Então, os estudiosos dizem que existiam 3 formas de escrever textos na antiguidade. A primeira delas é a lógica que a gente tem hoje. Eu escrevo. Tenho ideia e eu escrevo. Segunda ideia. Eu não escrevo, eu dito. Eu não sei escrever, mas eu sei falar. Então, eu pego uma pessoa que é alfabetizada e digo assim, escreve aí para mim. Querido papai, gostaria de pedir ao Senhor, aí você vai falando e a pessoa vai colocando no papel o seu texto. Vai escrevendo para você. E depois você manda aquela carta. Esse é o segundo modelo. E há um terceiro modelo, que é um modelo no qual o autor chamava o alfabetizado e dizia, preciso mandar uma carta para fulano, dizendo para ele que eu vou chegar na quarta-feira. Escreve para ele dizendo que eu vou chegar no navio tal, para ele me esperar no porto, que eu estou levando tal coisa para ele. Bota isso para eu mandar. Eu não dito a carta, eu dou a ideia. E o verdadeiro autor é quem vai tomar a minha ideia e vai colocar no papel. Em uma das cartas de Paulo, quem fala isso é esse livro que Jesus disse, o que Jesus não disse, quem mudou a Bíblia e por quê. Ele diz o seguinte, que tem uma carta de Paulo na qual ele faz uma parada e diz assim, lá no finalzinho da carta, não vou lembrar agora qual é. E este trecho, está escrito lá na carta de Paulo, e este trecho, escrevi com minha própria letra para que saibais que sou eu mesmo, o vosso irmão Paulo, que as escreve. Então, o texto de cima não estava com a letra dele, e sim esse pedaço. Se o texto que estava sendo escrito agora estava com a letra dele de cima, não, então ele estava ditando. O que é razoável, ele já estava velho. Como é que eu, com a idade que tenho, vou escrever um texto? Eu não consigo mais escrever nada. Não é? Então, assim, você, para querer escrever já com a vista gasta, você tem dificuldade. Então, é razoável que Paulo, de repente, já com a idade avançada, ditasse para alguém escrever. Pode ser. A prova está no próprio texto, naquilo que ele deixou, as pegadas de que talvez ele ditasse para alguém as suas ideias. A coerência das cartas de Paulo dão a entender que era o mesmo autor, com exceção da carta aos Hebreus, que parece ter algumas construções que diferem
e que alguns estudiosos levantam a hipótese de que ele não seja o autor, mas Emmanuel diz que é sim. Tanto que nas pregações das igrejas protestantes, eles não dizem, porque Paulo na carta aos Hebreus, eles sempre dizem, porque o autor da carta aos Hebreus diz, eles nunca citam quem é, que há uma dúvida sobre quem é. E essa dúvida paira também sobre os evangelhos. Teria sido realmente Mateus? Teria sido realmente Lucas, Marcos, João? Existem traços de personalidade no texto que remetem a esses personagens. Mas existem pessoas que dizem que não. Que os autores desses textos não eram esses personagens, que isso era uma maneira de identificar os textos. Que eles teriam sido escritos por pessoas dentro do psiquismo desses personagens. Dentro daquilo que eles ensinavam seus discípulos, dentro da visão que eles possuíam, mas não tenha sido exatamente essa pessoa física que teria escrito esses textos que a gente hoje estuda. E, só para concluir, eu quero dizer a todos que os textos foram escritos em cima de material do século IV, que foi do século IV, que criou o cânone, passa 1000 anos sendo copiado na mão, a imprensa torna isso estável a partir da imprensa e chega até os dias de hoje. Então, nós estamos lendo textos que são do ano 400. Aí eu tenho uma notícia boa. Depois que foi feito o trabalho da imprensa, e ao longo dos séculos que se seguiram, textos mais antigos foram encontrados. Os textos mais antigos que a gente tem são do ano 200, do século II. Então, se é do século II, ele tem 200 anos a menos de possível corrupção, porque ele teve só 200 anos que ele podia ter se corrompido. E a notícia boa é que os textos do ano 200 são muito parecidos com os textos do ano 400, ou seja, está confiável o texto que a gente tem. Os evangelhos, portanto, e os seus respectivos evangelistas, têm todas essas nuances naquilo que a gente deseja estudar. E muitas passagens precisam ser vistas com esse olhar, com essa leitura mais crítica dos textos que a gente lê, para que a gente se aproprie de maneira efetiva do conhecimento que eles possuem. Termino aqui